Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 7 da seção 11.10, pedida pelos alunos no diário de bordo. Essa questão 7 da 11.10, vamos dar uma olhada aqui, a questão 7, 11.10, livro de Stuart, aqui de 5 a 12, pede para encontrar a série de Maclaurin de f de x usando a definição para a série de Maclaurin. Suponha que f tem uma expansão em uma série de potência. Pediu também para não mostrar que o resto tende a zero e pediu para encontrar o raio de convergência associado. Então a questão 7 é f de x igual a seno de πx. Então vamos lá, eu deixei ela aqui preparado no sketchbook, tá vendo? A gente vai precisar, para calcularmos a série de Maclaurin, como que eu vou escrever a minha f de x em expansão em série de Maclaurin? Então eu vou precisar calcular as derivadas de ordem n aplicado no zero, os coeficientes são dados utilizando essa forma. Aqui x elevado a n, né? X menos zero, porque ela está centrada, o a aqui é zero, é um caso particular de Taylor. Beleza? Então eu vou precisar dessas derivadas aqui. Então quando n for zero, o que acontece? A derivada de ordem zero é como se fosse a própria função sem derivar. Então se eu aplico no zero, então aqui vai dar seno de zero. E o seno de zero vale zero. Então zero dividido por zero fatorial vai dar zero, porque zero fatorial vale 1. Então agora, quando n vale 1, eu vou ter a derivada primeira. Então quem que é o f' de x? Então o f' de x aqui, derivada do seno, vai dar o cosseno de πx, usando a regra da cadeia, vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro dá π. Então vamos colocar o π aqui antes, vezes π. Então quando eu aplico aqui em zero, o que vai acontecer? Então vai ser π vezes cosseno de zero. Então vai ser π vezes o cosseno de zero. E a cosseno de zero vale 1, então a resposta é π. Então aqui vai dar π dividido por 1 fatorial, o coeficiente aqui, 1 fatorial é 1. Então quando n é 2, eu vou ter a derivada segunda. Então a derivada segunda aqui vai dar quem? Eu vou conservar o π, derivar o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então vai sair um π, vai conservar esse π, vai sair um π aqui de dentro, então vai ficar π ao quadrado, e a derivada do cosseno menos seno. Então seno de πx. Então, quando eu aplico no zero, o seno vai zerar. Então, aqui vai ficar π ao quadrado seno de zero, quando aplico x valendo zero. Então, a resposta vai dar zero. Zero dividido por 2 fatorial, zero. Quando o n é 3, eu vou ter a derivada terceira. O que vai acontecer aqui? A derivada de menos seno é menos cosseno. Então, vai continuar o menos. Vai sair novamente um π para fora, juntando com esse π ao quadrado vai ficar π ao cubo, e a derivada do menos seno, menos cosseno. Então, cosseno de πx. Quando eu aplico no zero, o cosseno de zero vale 1. Então, menos π ao cubo cosseno de zero vai dar menos π ao cubo. Então, aqui menos π ao cubo dividido por 3 fatorial. Quando n é 4, eu vou ter a derivada de ordem quarta, né? De x. Vou derivar aqui, a derivada do cosseno é menos seno, como tem esse menos aqui, então vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então vai ficar π à quarta, né? Porque vai ficar uma derivada de dentro aqui, vezes o seno de πx. Quando você colocar o zero, novamente vai ficar π à quarta, vezes o seno de zero, que a gente sabe que vale zero. Então, zero dividido por 4 fatorial. Então, aqui começa a repetir, tá vendo? Esse πx aqui, se você colocar a minha f de x original aqui, ó. A minha f de x original aqui é quem? É seno de πx. Esse seno de πx, ele é o mesmo camarada que aparece aqui, ó. A diferença é que aqui agora eu vou ter um π à quarta multiplicando. Então essas derivadas elas vão começar a ter o mesmo padrão. Então aqui na ordem 5, aqui, se você fazer a derivada de ordem 5 aqui de x, a derivada do seno vai ser um cosseno, vai sair mais um π para fora, vai ficar π à quinta vezes vezes o cosseno, porque a derivada do seno de πx é cosseno de πx.
Quando coloca no zero aqui, vai ficar π à quinta vezes o cosseno de zero. E a gente sabe que vale, cosseno de zero vale 1, então aqui vai ficar π à quinta. Então vai ficar π à quinta dividido por, só refazer esse π aqui, π à quinta dividido por 5 fatorial. Então o que está acontecendo? Se o n for par, então se for 0, 2, 4, todas as derivadas de ordem par aplicada no zero, está relacionada com seno, vão zerar. E se o n for ímpar, então todas as derivadas de ordem 2n mais 1, o que vai acontecer com essas derivadas? Ó, pra você ver, tá dando π, a próxima dá menos π ao cubo. Então, isso aqui vai dar menos 1 elevado a n, né? Porque está oscilando positivo, negativo, vezes π elevado a 2n mais 1. Então, por exemplo, se o n for 0, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a derivada primeira. A derivada primeira é menos 1 elevado a 0 vezes π elevado a 1, que é π. Se o n for 1, eu vou ter a derivada terceira. A derivada terceira é menos 1 ao quadrado, tá vendo? Dá positivo. Quando o n for 1, menos 1 elevado a 1 vai dar menos negativo, tá vendo? E aqui π elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Então essas aqui são as derivadas de ordem ímpar. Então essa minha fórmula aqui vai ficar quem? Vai ficar o somatório, n variando de 0 até mais infinito. Aqui vai ficar menos 1 elevado a n, dividido por, a fórmula aqui divide por n fatorial, mas só que o n fatorial que vai importar aqui são os ímpares, né? Dividido por 1 fatorial, depois 3, depois 5, então aqui vai ter os ímpares. Aqui aparece o π elevado a 2n mais 1, vezes quem? Vezes x elevado a 2n mais 1, ou seja, as potências, quem vai acompanhar aqui é o x elevado a 1, x elevado ao cubo, x elevado à quinta. Então, essa é a minha série para essa função f de x. Agora, qual que é o raio de convergência? O raio de convergência, a gente viu que a gente tem que calcular o limite do an mais 1 sobre an, utilizando o teste da razão, quando o n vai para mais infinito. Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar limite. Eu quero que esse limite aqui seja menor do que 1, para haver convergência. Então aqui eu vou ficar, no lugar do n, eu vou trocar por menos 1 elevado, vou trocar por n mais 1, aqui vai ficar π elevado a quem? Acho que aqui não vai caber, deixa eu só fazer aqui embaixo, é igual limite, quando n vai para mais infinito, de quem? Menos 1 elevado a n mais 1, quem mais? π, no lugar desse n aqui eu vou colocar n mais 1, então vai ficar 2n, quando multiplica aqui vai ficar 2 vezes 1, então vai ficar mais 3, né? π elevado a 2n mais 3, π elevado a 2n mais 3, dividido por 2n mais 3 fatorial, vezes x elevado a 2n mais 3 também. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então aqui vai ficar um 2n mais 1 fatorial, e aqui vai ficar menos 1 elevado a n, π elevado a 2n mais 1, vezes x elevado a 2n mais 1. Então, isso aqui é igual. O que dá para cancelar? Esse camarada aqui, menos 1 elevado a n mais 1, dá para cancelar com esse, ainda vai sobrar um menos 1 lá em cima. Esse π elevado a 2n dá para cortar com esse π elevado a 2n, aqui ficou π ao cubo dividido por π, ainda ficou um π ao quadrado lá em cima. O x elevado a 2n cortou com x elevado a 2n, ficou um x ao cubo dividido por x, então sobrou um x ao quadrado lá em cima. Esse 2n mais 3 aqui eu posso desenvolver um pouco ele, aqui 2n, o próximo aqui é 2n mais 2, e o próximo 2n mais 1 fatorial. Vai cancelar com 2n mais 1 fatorial aqui, né? Esse aqui cancelou com esse. Quando o n vai para mais infinito. Então, sobrou o quê? Sobrou o limite. Menos 1 módulo é 1 positivo. Aqui ficou π ao quadrado x. Ou se você preferir colocar todo mundo ao quadrado, também pode. Dividido por
2n mais 3 que multiplica 2n mais 2. Isso quando o n vai para mais infinito. Logicamente, isso aqui, o x pode ser qualquer coisa, que isso aqui vai tender a zero, porque aqui tem um n ao quadrado no denominador, e isso aqui é menor do que 1. Então, isso aqui para todo x pertencente a R. Então, a gente descobre que meu raio de convergência aqui é igual a mais infinito, e o meu intervalo de convergência, a questão não pede, mas aqui é o intervalo de convergência os reais todo, beleza? Como é que a gente faria isso utilizando, como é que a gente encontraria essa expansão aqui? Utilizando a tecnologia. O GeoGebra tem um comando, vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, eu vou criar um controle deslizante aqui para a gente fazer. Como ela é centrada na origem, então eu vou criar só um controle deslizante aqui, N, variando de 0 até 10, indo de 1 em 1. E aqui eu vou criar outro controle, porque o comando aqui eu vou usar o polinômio de Taylor, eu vou colocar A. Esse aqui pode deixar de menos 5 até 5, incremento de 1 também, para fazermos o centro. Então temos esses dois controles deslizantes aqui, e eu vou usar o comando polinômio de Taylor, tá vendo? Polinômio de Taylor da função. Antes eu vou entrar com a função. A minha f de x eu vou chamar de seno de πx. É essa função aí que está aparecendo. Tá vendo? Como eu coloquei de menos 5. Como eu coloquei de menos 5 até 5, o valor de A, vamos deixar aqui de menos 5 até 5. Dá um zoom aqui para aproveitar a tela toda, de menos 5 até 5. Como eu estou interessado, vai ser no Maclaurin, vai ser na vizinhança da origem, eu vou deixar esse A aqui no 0. E agora eu vou utilizar o comando polinômio de Taylor, da função. Que função é essa? É a função f. Quem que é o centro? O centro é o A. E a ordem é o n, para saber qual polinômio que eu quero. Então, quando você faz isso aqui, por exemplo, como o n está 1, então ele vai ter o polinômio de Taylor de grau 1, que é essa reta. Se você pega n igual a 0, por exemplo, vai dar o primeiro termo lá, que é o polinômio nulo. Se você pega, por exemplo, o quadrado, vai dar uma parábola. Ele está atualizando aqui ainda. N igual a 2. N igual a 1. Tá esse polinômio aqui. N igual a 2. Eu não sei por que ele não está mudando aqui. Deixa eu ver. Tá. É porque o N igual a 2 não mudou porque quando o N é 2, olha o que acontece. O x ao quadrado não entra na história. Ou ele é reta, tá vendo? Porque esses camaradas aqui, ou x é elevado a 2n mais 1. Então, o primeiro termo, n igual a 0, vai zerar. N igual a 1 vai dar πx, que é esse aqui, ó, n igual a 1. N igual a 2, como quem que acompanha x ao quadrado não está na história, aqui, porque o coeficiente aqui é 0, tá vendo? Os pares não vai alterar, só vai alterar nos ímpares. Então, é por isso que não aconteceu nada para n igual a 2. N igual a 3, aí sim, quando você pega n igual a 3, ó, o que acontece? Aí eu tenho um polinômio de Taylor de grau 3, tá vendo? πx menos 31,01 x ao cubo sobre 3 fatorial. O 4 não vai acontecer nada, tá vendo? O 5 já aparece o outro termo aqui, tá vendo? Do polinômio de Taylor. O 6 não acontece nada. O 7 já aparece mais outro aqui. E o que isso é interessante? Porque o que a gente observa é aqui na vizinhança do 0, tá vendo? Só mudar a cor, para vocês perceberem. Vou colocar essa aqui azul. E vou colocar a minha f. A f está azul e vou pegar o polinômio de Taylor aqui, deixar vermelho mesmo. Então, o que acontece? Ó, para vocês verem o que está acontecendo com a f, ó. A f, essa aqui é o polinômio de Taylor. Na vizinhança da origem, ó, a aproximação que acontece. Logicamente, se você muda o valor de A para fazer a expansão em outro, por exemplo, na vizinhança do 1. Então, a aproximação fica boa aqui, tá vendo? Na vizinhança do 1. Se você muda para 0,5, não, aqui o 0,5, deixa eu só colocar aqui a possibilidade de ir em meio e meio. A possibilidade de ir em meio e meio. Então, se você muda aqui, por exemplo, para A igual a 0,5, então aqui, ó, 0,5 seria aqui, ó.
fica bom. Se você pega, por exemplo, 1,5 seria aqui, ó, 1,5. Tá vendo? Se você pega menos 1, então menos 1 ficaria bom a aproximação aqui na vizinhança do menos 1. E assim vai. Então esse aqui é um comando bastante útil que a gente utiliza para poder fazer polinômio, expansão do polinômio de Taylor. Então nesse caso aqui, como eu quero de McLaurin, eu deixo o A no 0 e eu tenho o meu polinômio aqui, por exemplo, de grau 7. O 8 não vai acontecer nada, o 9 vai acontecer mais um termo aqui. Quanto mais termo você coloca, tá vendo? Melhor vai ficar a minha aproximação aqui na vizinhança da origem. Quer ver? Se você pega, por exemplo, calcula o f de 0,3 e você calcula, por exemplo, o g, que é o polinômio, né? De 0,3, olha o que acontece. Logicamente, aqui, deixa eu colocar mais casas aqui. Mais casas decimais. 10 casas. Ó, 80, 90, 1, aqui é 16, aqui é 17. Então, 5 casas depois da vírgula, no 0,3. Logicamente, quanto mais perto você pega, por exemplo, 0,1. Você pega 0,1 no F e pega 0,1 no G. Olha o que acontece? 10 casas depois da vírgula, até o 44 aqui está igual. Ou seja, quanto mais perto você pega do zero, melhor você tem aproximação. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.